Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou de volta onde eu quero aqui deixar algo registrado no seu coração. No livro do profeta Isaías, eu vou ser breve, aonde diz assim a palavra de Deus: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Queridos irmãos, quando você lê esse texto, certamente você já deve ter lido, relido dezenas, centenas ou milhares de vezes. E você deve, logo ao ler esse texto, deve ter vindo à cabeça: eu sou escolhido. Verdade, você acertou. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Só que esse texto aqui vai muito além desse escolhido. Vai muito além da tua interpretação. Vai muito além do que você achava que era, muito mais que isso. Você observou que quando a Bíblia disse que quando você era um objeto inédito, Deus fez menção do seu nome. O que isso significa? Que mesmo antes do teu nascimento, Deus ele já tem escrevido a sua história. Por qual motivo Deus mencionaria o seu nome, você que me ouve agora, antes do teu nascimento? Com qual objetivo Deus mencionaria o seu nome ou o meu nome, quando éramos apenas um objeto inédito no ventre materno da nossa mãe? Simples. Por que o nosso nome foi mencionado sem nós nem o ainda haver nascido? Quando a nossa história estava sendo escrita pela mão do Todo-Poderoso. Por isso eu disse que vai muito além de ser escolhido. Você não é só escolhido, você é escolhido. Então uma história que foi escrita antes do seu nascimento pela mão do Todo-Poderoso, para que você viva ela. Porém, Deus ele não força nem obriga ninguém a viver essa história, porque há pessoas que decidem viver a sua própria história. Por que eu digo sobre isso? Porque na caminhada de muitas pessoas, se não da maioria, há muitos momentos que parece que alguns começam a andar na contramão. E quando alguns começam a andar na contramão, parece que algumas coisas começam a saírem do lugar. Parece que algumas coisas começam a andar de maneira equivocada, ou acontecer ao contrário do que nós esperamos. E o porquê, pastor? Que as coisas muitas vezes acontecem o contrário do que nós esperamos. Porque muitas vezes a história que Deus escreveu com alguém não bate com a história que esse alguém quer viver. Deus escreveu uma história, mas esse alguém quer viver uma outra história. E se a história desse alguém aqui, que é você que me ouve, não bater com a história que Deus escreveu para você, óbvio que você viver na sua história não vai se encaixar na história que Deus escreveu a teu respeito. Não vai se entrelaçarem, se difundirem, se conectarem. Ou não vai haver concordância a história que você quer viver com a que Deus escreveu para você. Agora, se você resolve viver a história que Deus escreveu para você, aí vai haver uma concordância com a história que foi escrita pela mão do Todo-Poderoso, e ambos andarão pelo mesmo caminho, ou seja, guiado pelo Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero te perguntar é: qual história você está vivendo? A sua ou a que Deus escreveu para você? Porque se Deus fez menção do seu nome antes do teu nascimento, quando você era objeto inédito no ventre materno da sua mãe, com qual objetivo Deus mencionaria seu nome se você não era nem nascido? Simples, quando a sua história estava sendo escrita pela mão do Todo-Poderoso. Há pessoas que dizem assim: eu não tenho vocação para isso, eu não fui vocacionado para aquilo, eu não tenho chamado para aquilo outro. E aí a pessoa resolve bater com a cabeça. Fica aqui, fica ali, ouve esse,
ouve aquele, e aí há pessoas que traçam seu próprio destino, ou esse dá ouvido àquele ali, e começa a seguir num caminho contrário do que a palavra de Deus instrui. E a pessoa espiritualmente fica como cego no meio do tiroteio, aí é onde as coisas começam a dar errado, sai do controle, sai do domínio, as coisas começam a andar para trás, em vez de ir para frente, começa a dar errado, em vez de dar certo. Por quê? Porque alguém decidiu viver uma outra história, a qual não foi escrita pela mão do Todo-Poderoso. E óbvio que quando alguém decide viver a sua própria história e não a que Deus escreveu, essa história aqui vai ser uma história de problema, uma história de dor, uma história de tormento, de angústia, de aflição, de sofrimento, de desespero. Por que, queridos irmãos, que há tantas pessoas sofrendo? Isso dentro e fora da igreja, porque são pessoas que querem viver a sua história própria, na ignorância do coração, não ouve a voz de Deus, não ouve quando Deus fala, não ouve a voz do Espírito Santo, traça seu próprio caminho, trazendo sobre si repentina destruição. Pessoas que querem viver a sua história e não a história que Deus escreveu. E quando alguém resolve viver a sua própria história, a sua história vai te trazer sofrimento, tormento, angústia, dor, aflição, vai te trazer somente problema. Mas se você resolve viver a história que Deus escreveu, vai te trazer dias melhores e consequentemente vai trazer paz na tua alma e no teu coração. Por que falta paz para tanta gente? Amor no coração das pessoas. Por que há tanta gente sofrendo? Porque as pessoas querem viver sua própria história. A tua história só vai te trazer sofrimento. Mas tu quer ter paz, quer ter dias melhores? Começa a viver a história que Deus escreveu para você hoje. Não tente fugir do que Deus escreveu para você. Não tente seguir ou viver sua própria história. Não queira escrever sua própria história, rasgar a história que Deus escreveu para você. Tem pessoas que Deus chamou para uma coisa e a pessoa está querendo se esconder. Deus chamou para algo e a pessoa está fugindo. A pessoa olha para si e pensa, não, eu não sou capaz, isso aqui não é para mim, querendo rasgar a história que Deus escreveu. Por isso está aí o motivo do sofrimento de muitas pessoas, porque tem pessoas que se recusam a viver aquilo para o que Deus chamou, quer viver sua própria história, a história da amizade errada, a história do mau caminho, a coração contaminado, a história da vaidade, a história do racismo, a história do preconceito, a história da ignorância do coração, a história da mente contaminada. O que não falta são pessoas querendo viver a sua própria história, rasgando a história que foi escrita um dia pelas mãos do Todo-Poderoso. E quando alguém resolve viver sua própria história, a sua história é uma história de sofrimento. A sua história é uma história de dor, uma história de aflição. Olha para o teu passado, olha para quem você foi um dia, olha de onde Deus te tirou, olha o que você lá atrás viveu. Você vai continuar fugindo de Jesus? Você vai continuar rasgando a história que Jesus escreveu para você? Você vai continuar na ignorância do seu coração? Até onde, queridos irmãos, muitas pessoas vão sofrer? Querem viver a sua história e rasgando a história que Jesus escreveu para você. Até onde você vai fugir do que Deus escreveu a teu respeito? Até onde você vai se esconder do que Deus escreveu para você? Até onde você vai se negar viver o propósito de Deus na sua vida? Nem queira fugir do propósito de Deus. Quanto mais você tentar fugir, maior vai ser a dor. Então, para que você não sofra tanto, deixa a tua história e começa a viver a partir de hoje a história que Deus escreveu, a qual você estava deixando de lado. Assim vai aliviar teu sofrimento. Do contrário, a dor vai continuar cada vez mais contínua. Você escolhe a sua história ou a que Deus escreveu para você. Por isso que o teu nome foi mencionado antes do teu nascimento. Enquanto a tua história estava sendo escrita, foi quando o teu nome foi mencionado. Tá bom? Deus abençoe. Finalizo deixando essa pergunta. Qual história você está vivendo? A sua ou a que Deus escreveu para você? Boa reflexão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.